Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, onde nós vamos fazer uma devocional, uma meditação breve na presença do Senhor. Que Deus venha falar ao seu coração, em o nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Da palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 1, que nos diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Eu quero ler novamente o versículo de número 3, é onde nós vamos ficar, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções diz: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos mencionar esse assunto que é do interesse de todos, independente da idade, independente da classe, independente do que você crê, do que você vive, é do interesse de todos que sejam buscar a felicidade. Essa expressão bem-aventurado é feliz o homem, feliz aquele que é humilde de espírito, deles é o reino dos céus. E a nossa tradução em português, talvez, no máximo, podemos dizer feliz, mas quando nós olhamos no texto original, no hebraico, a expressão ela é muito mais intensa do que simplesmente ser feliz. É uma expressão que corresponde a uma paz que nós temos com Deus, uma paz que nós temos em nós devido à presença do Senhor. E isso é fato, é algo que todos nós buscamos. Nós buscamos ser feliz, nós buscamos a felicidade, embora todos buscam, nem todos verdadeiramente conseguem encontrá-la, conseguem vivê-la, conseguem plenitude na sua felicidade e na sua busca. Quando a nossa felicidade ela depende de algumas circunstâncias, ou depende da nossa vida financeira, ou depende apenas da nossa saúde, ou depende apenas do lugar onde nós estamos, ela é muito vulnerável. Nós vamos aprender sobre uma felicidade que está alicerçada e estabelecida na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Daí a nossa felicidade ela se torna estável, porque Cristo é a fonte inesgotável. Amém? Então sempre que nós confiamos em nós mesmos ou naquilo que nós temos, nós podemos ficar frustrados, podemos ter feridas no nosso coração, no nosso interior e ficarmos profundamente tristes. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa vida ela é diferente, ela se torna diferente. Blaise de Pascal, se não me engano é essa mesmo a forma de dizer o nome dele, é o inventor da calculadora, né? Acho que é o bisavô aí do computador. Ele era um homem muito inteligente, seu pai era se não me engano, um cobrador de impostos, e ele desenvolveu a calculadora, ele criou a calculadora para facilitar o trabalho do pai, e em algum momento da vida dele, ele se converteu ao Evangelho de Jesus,
E depois que ele se converteu ao Evangelho de Jesus, ele era um homem muito inteligente. Ele escreveu mais de 700 pensamentos. E um dos pensamentos que ele escreveu foi que todo homem e tudo aquilo que ele faz é em busca da felicidade. Os que trabalham, trabalham para ser felizes. Feliz no fruto do trabalho, feliz com a realização do trabalho, feliz com aquilo que ele faz. Aqueles que não trabalham também alegam o mesmo motivo, né? Não trabalham porque eles se sentem mais felizes não trabalhando, né? Talvez isso nós podemos traduzir por preguiça, mas no pensamento dele, ele está dizendo: aqueles que trabalham buscam ser felizes, aqueles que não trabalham buscam ser felizes. Aquelas pessoas que se casam, buscam um relacionamento e um casamento, ela faz isso para ser feliz. O objetivo dela é ser feliz, é ser um bem-aventurado. Aqueles que fogem do casamento, ou preferem, ou se for uma opção, né, ficar solteiro, ele também alega que é para que seja mais feliz, que nesse estado ele é mais feliz. Então, no pensamento dele, tudo que o homem faz em busca da felicidade. Aqueles que promovem algo, aqueles que promovem uma coisa tão diferente, mas a finalidade é a mesma, a motivação é a mesma. Nós passamos aí os dias do carnaval, o feriado, e a gente pode ver que é uma festa regada, claro, a muita bebida, sexo, droga, fantasias, brincadeiras, e há também muito engano. Mas eles também têm a mesma motivação que a gente, ser feliz. Eles têm a mesma motivação dos que trabalham, ser feliz. Eles têm a mesma motivação daqueles que se casam, que é ser feliz. Todos buscam esse estado do espírito. A questão da busca deles no carnaval está correta. A busca está correta, mas a fonte está errada. Amém? Então eles estão buscando porque a busca ela é correta. A busca pela felicidade é correta para qualquer homem. Mas onde eles buscam é que está errado. Porque nos desejos simplesmente humanos e carnais nós não encontramos felicidade que venha satisfazer por completo a nossa alma. Então a fonte deveria ser Cristo, deveria ser o Evangelho, deveria ser o Deus Criador. Então, qualquer lugar que a pessoa vá buscar felicidade, o ato dela está correto, mas a fonte dela pode estar errada. E nós conhecemos um evangelho que diz que Jesus é a fonte da vida. E Jesus está nos ensinando algo aqui, a partir do capítulo 5, que fala a respeito dessa felicidade. O capítulo 5 até o capítulo 7, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que nós conhecemos, ele é uma síntese do Evangelho, ele é um condensado assim do Evangelho, que muitos afirmam que se você tiver do capítulo 5 ao capítulo 7 em mãos, você consegue viver o Evangelho na prática. Porque ele resume aqui muitos dos ensinamentos da vida de Jesus, e tudo que Jesus ensinou, ele viveu. Jesus não ensinou nada que ele não tinha vivido, nada que não era testemunho dele próprio, nada que ele não tinha experimentado, nada que ele não tinha conseguido realizar. Daí vem a autoridade da pregação de Jesus, a autoridade da palavra de Jesus, e Jesus está dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, quando ensina isso, quando fala isso, ele fala com muita propriedade. Jesus mostra como ser feliz, porque não há nada de errado em ser feliz. Amém? Concordam comigo? Graças a Deus. Porque muitos têm a má impressão, ou a impressão equivocada, de que o mau humor é um sinal de santidade, de que ser carrancudo é um sinal de ser um cristão sério. E, na verdade, a palavra de Jesus nos ensina uma leveza e nos ensina uma alegria que vem do Espírito, a qual nós podemos seguir a Jesus e verdadeiramente ser completos, ser profundamente felizes na presença do Senhor, mesmo quando nós passamos alguma dificuldade, quando nós passamos algum momento ruim. E eu pergunto para você, se você tem de fato buscado no lugar certo, na fonte certa, e se não há nada de errado em ser feliz, a não ser para os amargurados,
né? Se não há nada de errado em ser feliz, então por que não buscar isso com a orientação do Evangelho, com a orientação da palavra do Senhor, que vai nos encaminhar, que vai nos colocar na fonte correta, no caminho exato da presença do Senhor Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta e você responda apenas para você mesmo. Alguém muito feliz te incomoda? Você fica incomodado quando você encontra alguém muito feliz? Quando você encontra alguém muito alegre? Você alguma vez na sua vida já disse assim, feliz demais para o meu gosto? Parece que a felicidade dos outros incomoda aqueles que não são, aqueles que não experimentaram. Parece que a expansão dos outros incomoda, inquieta o nosso espírito. Parece que ver alguém feliz, parece que assim, a gente também não fica feliz com isso, nem sempre a gente fica feliz com isso. É bom a gente refletir sobre isso e refletir sobre as motivações. Se alguém muito feliz me incomoda, eu preciso observar isso, eu preciso observar o que há no meu coração. Amém? Jesus nos chamou para viver como bem-aventurados. Agora nós lemos essa lista aí e eu digo para vocês, não há nada de interessante nessa lista do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, do ponto de vista carnal. Bem-aventurados humildes de espírito. Quem é que se alegra em se humilhar? Bem-aventurados que choram, vem logo na sequência. Quem é que fica feliz porque chora? Então, o que Jesus está querendo dizer a respeito da felicidade, a respeito de ser um bem-aventurado, a respeito de ter um espírito de contentamento, encontrar contentamento na presença do Senhor? Alguns dizem que essas bem-aventuranças é a lei do Evangelho ensinada por Jesus. E quando nós pensamos na lei, nós voltamos lá na vida de Moisés, no Antigo Testamento. Nós lembramos da lei que Deus deu, nós lembramos daquilo que foi escrito ali, na verdade, pelo Senhor, dado pelo Senhor. A gente percebe que ali é uma lei que trata daquilo que é mais estético, mais exterior. Quando diz lá, não matarás, é um ato visível de alguém que não pode assassinar o seu próximo, não pode matar o seu próximo. Quando nós pensamos aqui nas bem-aventuranças como lei de Jesus, para ser feliz, para viver bem, ele trata mais daquilo que é interno, daquilo que é invisível, daquilo que está dentro de nós, e não somente dos atos que nós cometemos, não somente das decisões que nós colocamos em prática, mas daquilo que está dentro de nós. Está mais relacionado à atitude do seu coração, está mais relacionado aos seus sentimentos, está mais relacionado àquilo que enche o seu coração, está mais relacionado ao conteúdo do seu interior. Então Jesus vai nos ensinar aqui como ter uma vida abençoada, como ser alguém cheio da presença do Senhor, cheio da alegria do Espírito Santo do Senhor, vivendo com Ele, satisfeito com aquilo que Ele é, satisfeito com aquilo que Ele nos deu. Jesus está aqui nos ensinando algo que só é possível através do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós lemos a lista, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, nós conseguimos executar tudo isso apenas com o auxílio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, no nosso coração. Nós só conseguimos ser pacificadores quando Deus está agindo em nós. Nós só conseguimos nos alegrarmos em Cristo, mesmo chorando, quando o Espírito Santo do Senhor está habitando o nosso interior. E de fato, essa lista não faz nenhum sentido se nós tirarmos dessa lista a presença do Espírito Santo de Deus. Humanamente ela não faz sentido, mas quando nós associamos a nossa caminhada, a nossa busca, a nossa vida, à presença do Senhor, nós vamos viver isso aqui e ainda ser feliz. Nós vamos ser perseguidos e ainda ser felizes. Nós vamos ser até mesmo caluniados e ainda ser felizes, porque toda essa lista aqui é algo agradável aos olhos de Deus. E quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor se agrada das nossas vidas, Ele fica feliz conosco, não no sentido de troca, mas no sentido de que eu assumi um compromisso com Jesus, assumi um compromisso com o Evangelho, e quando nós agradamos a Deus, automaticamente nós agradamos as pessoas que estão à nossa volta, amém? O que é agradável ao Senhor?
você não se irar contra o seu irmão sem motivo, você não defraudar o seu irmão, você não prejudicar o seu irmão. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós obedecemos, quando nós nos entregamos a esse caminho da felicidade, nós vamos ser agradável a Deus. Também vamos ser agradável àqueles que estão perto de nós, agradável à nossa família, agradável aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas o versículo 3, o qual nós tomamos aqui para a gente fazer essa reflexão, diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito ou o humilde de espírito, aqui é alguém que está diante de Deus. É um pobre de espírito diante de Deus e não simplesmente diante dos homens. Diante dos homens você possui alguma coisa. Talvez o seu irmão tenha uma casa e você tem também uma casa, ou talvez você tenha duas, você tem mais. Seu irmão tem um bem material, talvez você tenha menos do que ele, talvez você tenha mais do que ele. Mas quando diz pobre de espírito, humilde de espírito, é aquele homem que se apresenta diante de Deus, com a consciência de que ele não tem nada a oferecer ao Senhor, nada a oferecer a Deus, nada que ele possa entregar ao Senhor que Deus já não tenha, que Deus já não possua. Então, diante de Deus, ele deve se comportar como pobre de espírito, como humilde de espírito. O Filho de Deus, Jesus, diz que a felicidade ela acontece na pobreza de espírito. A pobreza de espírito é quando nós reconhecemos que nós dependemos do Senhor. É quando reconhecemos que nós respiramos porque Deus nos dá a graça da vida. É que quando nós reconhecemos que nós temos o alimento porque Deus tem nos dado. Que nós conseguimos trabalhar porque o Senhor tem nos abençoado. É quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. É quando há em nós uma consciência de que eu não posso oferecer nada a Deus que Deus já não tenha. Que eu não posso oferecer nada a Deus que venha completar a Deus. Ser pobre de espírito é ter consciência total da dependência, da graça e da presença de Deus. É não se colocar como justo, como aquele que tem mérito na salvação, como aquele que tem algo a reivindicar do Criador, a reivindicar do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Ele se coloca na presença do Senhor como aquele que recebe tudo das mãos de Deus, como aquele que recebe graça das mãos de Deus, favor imerecido, como aquele que recebe saúde das mãos de Deus, recebe os dias de vida das mãos de Deus, recebe o sustento das mãos de Deus, o falar vem do Senhor, o caminhar vem do Senhor, o ouvir vem do Senhor, tudo que ele faz, tudo que ele tem, tudo que ele é, procede do Senhor. Ser pobre de espírito é compreender essas coisas. É compreender que nada podemos oferecer, mas tudo nós recebemos das mãos do Senhor. Amém? E eu pergunto para você diante disso, o que você tem que não veio de Deus? A vida foi dada pelo Senhor. A saúde é o Senhor que sustenta. O dinheiro é o Senhor que abre portas para o trabalho, é o Senhor que capacita. O que você tem que não pode ser perdido? A saúde? Nós podemos perder a saúde a qualquer momento. O dinheiro nós podemos ter hoje e amanhã não ter mais. Você se sente garantido, você se sente estável porque você tem uma casa própria. Hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Nós podemos não ter mais, pode ser confiscada pelo governo, pode acontecer um terremoto. Eu não estou querendo ser pessimista, eu estou querendo trazer uma realidade para você, para que você reflita. Você se sente seguro porque você tem um bom emprego, você se sente seguro porque você tem um carro. Tudo isso que nós temos, nós podemos perder. Há um ditado, não sei, ou há uma frase antiga que diz que é sábio para o pai não dar bens para o filho, mas dar para ele estudo, dar para ele conhecimento. E eu quero dizer para você que até o conhecimento pode ser subtraído de você. Você pode pensar assim, o meu carro pode ser roubado, mas o meu conhecimento não. O conhecimento também ele pode ser subtraído. Basta uma falha na memória e você esquece tudo que você aprendeu. Basta você sofrer uma enfermidade que prejudica a sua memória e você vai esquecer tudo que você aprendeu e você pode chegar ao ponto de esquecer até mesmo quem é você.
até mesmo quem são os teus familiares. Já vi pessoas assim que não conseguem mais reconhecer os familiares, porque perdeu praticamente toda a sua memória, ou a sua memória ela é muito curta. Então, o que você tem que não veio de Deus? Então ele vai nos ensinar: feliz é o pobre de espírito, que sabe que depende completamente do Senhor e da graça do Senhor Jesus, e que não tem nada a oferecer a Deus a não ser adoração ao Senhor, a não ser reconhecimento de quem de fato é o Senhor. Amém? No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 9 até o versículo 18, se não me engano, nós temos um exemplo clássico do que é um homem rico e do que é um homem pobre na presença de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Acompanhe comigo, por gentileza, para nós lermos esse texto, para dar um exemplo clássico e claro para que você entenda o que Jesus quis dizer com ser pobre de espírito. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Aqui está o exemplo de um homem rico no espírito e de um homem pobre no espírito. O rico é aquele que tem autoconfiança. Ele acha que ele tem o domínio da vida, ele acha que ele tem o controle da vida. Ele se sente melhor do que os demais, ele se sente mais santo do que os demais, ele se sente muito diferenciado dos demais, ele se sente cheio de justiça, ele está cheio de justiça própria, dizendo assim: Deus tem que me aceitar porque eu sou muito bom. E Jesus está dizendo aqui que o publicano, que foi chamado de pecador pelo próprio fariseu, esse desceu justificado. É interessante ele usar exatamente desceu, porque é exatamente a posição que ele se colocou diante do céu. Ele estava com temor no seu coração, que ele nem conseguia olhar diretamente para o céu e falar com o Senhor. Ele tinha consciência de que ele cometia erros, consciência das suas falhas, consciência da sua miséria espiritual. E aqui ele é um pobre de espírito, aqui ele se humilha na presença do Senhor. E Jesus diz: esse foi justificado, desceu justificado. Aquele que se exaltou, ele será abatido, mas aquele que se humilhou, ele será exaltado, porque há um ato realizado pelo Senhor. É algo que Deus realiza, não é algo que está ao nosso controle. Amém? Para dar um exemplo daquilo que não tem valor na presença de Deus, por exemplo, as nossas obras. É o mesmo que você estar bem vestido e chega um morador de rua diante de você e quer vender a roupa dele para você. Ele quer te vender a roupa toda rasgada, que está suja, ele está com a roupa há 6 meses ou mais, e ele quer te vender a roupa por um valor. Eu te pergunto, quanto você pagaria pela roupa dele para você vestir? Isso é um bom exemplo das nossas obras diante do Senhor. Não tem valor algum. Eu tenho certeza de que a maioria de nós não pagaria nada pela própria roupa. Uma roupa rasgada, suja, já usada, e eu vou tirar a minha roupa, vou comprar aquela e vou vestir. Quando nós apresentamos a nossa justiça diante de Deus, é como se fosse isso. No que diz respeito à salvação, não há nenhum mérito. No que diz respeito àquilo que vem de Deus, não há nada que nós possamos apresentar ao Senhor que nos justifique diante do Senhor. Quando perguntamos a um homem
se ele vai para o céu, a maioria diz, sim, eu vou para o céu, vou morar com o Senhor. E quando nós perguntamos a razão disso, ele diz, eu pergunto assim, por que você vai para o céu? Ele diz, porque eu sou uma boa pessoa, porque eu sou honesto, porque eu não matei ninguém, não roubei ninguém. Ele está apresentando a sua justiça. E a palavra de Deus nos ensina que isso não é suficiente para ser salvo. Porque a nossa natureza é corrompida. Então, onde que nós encontramos a verdadeira felicidade se há esse grande conflito da palavra do Senhor com aquilo que nós vivemos? Nós encontramos na pessoa de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos apresenta ao Pai como Filho. E nele nós temos que encontrar satisfação. Porque se nós vamos buscar a satisfação nas coisas, elas são estáveis, elas não nos dão segurança. O nosso próprio coração não nos dá segurança, a palavra de Deus nos dá segurança. A palavra do Senhor diz que o nosso coração ele é enganoso, ele pode nos enganar, ele pode estar equivocado. Nós desejamos algumas coisas para a nossa vida que pensamos ser bom, mas às vezes Deus não dá, mesmo quando nós oramos, porque o Pai sabe que isso não será um benefício para a sua vida, que não vai te fazer feliz, que não vai te trazer feliz. Porque há uma grande diferença em ter um momento de alegria, um momento de felicidade e ser feliz de fato. Ser feliz é um estado da alma, não é um momento que nós vivemos. Ser feliz é um estado de contentamento com Deus. Todas as vezes que a nossa felicidade estiver ligada à circunstância, nós vamos ficar entristecidos. Nós vamos ficar profundamente tristes. Se estiver ligado àquilo que é material, quando nós perdemos, nós ficamos tristes. Se estiver ligado a coisas que nós não conseguimos segurar nas nossas mãos, nós vamos ficar tristes. Então Jesus está ensinando aqui em Mateus, aquele que é pobre de espírito, aquele que se humilha na presença do Senhor, aquele que chora na presença do Senhor, esse será bem-aventurado, porque essa satisfação vem da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos viver algo extraordinário quando nós nos entregarmos por completo ao Senhor. Por que nós somos às vezes meio felizes? Se é que se pode dizer isso. Por que nós não somos completos, realizados completamente? Porque nós esperamos de coisas vulneráveis. Mas quando nós entregamos a nossa alma em louvor, em adoração ao Senhor, Ele satisfaz o nosso interior e nós passamos a ficar contente com o que temos, ficar contente com a casa que temos, com a família que temos, com o trabalho que temos, com a vida que nós temos, porque a nossa felicidade ela está sendo suprida pela presença do Espírito Santo de Deus e não pelas coisas que Deus nos deu. E não pelas bênçãos que Deus nos deu. Nós estamos buscando na fonte da vida, nós estamos buscando na fonte da alegria, na fonte da felicidade plena. Então nós podemos ser altamente felizes, bem-aventurados, assim como diz no hebraico, uma expressão profunda para dizer que nós estamos em paz com Deus. Por isso nós estamos em paz com nós mesmos, nós estamos em paz com os nossos irmãos e daí vem a nossa alegria. Amém? É algo que todos nós queremos viver, algo que todos nós queremos experimentar. Crônicas, se não me engano, 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma humilhação diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pequenos e que Deus é grandioso e que nós dependemos dEle. E essa palavra é uma palavra para um povo que já conhecia a Deus, um povo que já caminhava com o Senhor. Em Mateus 11, Jesus vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém? Jesus nos traz esse exemplo. Filipenses capítulo 2 vai dizer: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É interessante a gente olhar lá para Gênesis, na queda do homem, porque a nossa infelicidade vem da queda do homem, vem por causa do pecado original, isso que nós herdamos, a nossa natureza corrompida. Quando nós olhamos lá em Gênesis, Adão ele foi tentado, ele foi atraído pela seguinte proposta feita pelo inimigo, pelo diabo: se você comer aquele fruto, se você comer daquela árvore que Deus proibiu, que Deus ordenou para que não comesse, você será igual a Deus. Ele foi tentado a querer ser igual a Deus.
Em Filipenses capítulo de número 2, quando nós lemos ali o capítulo de número 2, diz que Jesus se esvaziou. Olha a grande diferença do primeiro Adão com o segundo Adão. De Adão ali na criação do homem, como Jesus, o nosso Salvador. Jesus sempre foi Deus. Ele não quis ser igual ao Pai. Lá diz que ele se esvaziou e tomou forma de servo. Adão está tentando buscar a felicidade, tentando ser igual a Deus. Jesus, que sempre foi Deus, se tornou homem e se tornou servo. Então esse é o caminho ao qual o Senhor Jesus trilha o nosso coração, ao qual Ele leva para que nós venhamos encontrar verdadeira alegria na presença do Senhor. Agora, quando é que eu sou rico de espírito? Quando eu sou cheio de razão. Quando eu não dou razão à presença, à palavra de Deus. Quando é que eu sou rico? É quando eu tenho muita autodefesa. Quando é que eu sou rico? É quando não há arrependimento em mim. Jesus está dizendo, felizes os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Então, quando é que eu sou pobre? Quando há arrependimento no meu coração. Quando há arrependimento no meu interior, eu olho para o meu interior e eu sei que há caminho mau em mim, e eu sei que eu dependo de Deus e tudo que eu preciso vem das mãos do Senhor e que a minha vida está nas mãos do Senhor. Então, aos pobres de espírito, Jesus disse que o reino é deles. E não está dizendo o reino será deles. Não está dizendo depois que nós morrermos, nós vamos entrar no céu para herdar o reino de Deus. Ele está dizendo aqui que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo será o reino dos céus. Ele está dizendo de um estado no dia de hoje. Ele está falando de uma alegria no dia de hoje. Ele está falando de uma felicidade no dia de hoje, que vem da presença do Senhor Jesus. Você não vai ser feliz quando você chegar lá no céu. Você já pode ser feliz hoje. É isso que Jesus está dizendo. Você não precisa esperar morrer, chegar na presença plena de Deus e entrar na presença plena de Deus para ser feliz na presença do Senhor. Você pode começar a ser feliz no dia de hoje, tomando atitude no seu coração, ensinando o seu espírito a palavra do Senhor e se entregando a Ele por completo, se entregando a Ele totalmente, para que a sua alegria venha da presença de Jesus. Amém? Porque olhamos para a nossa vida e nós pensamos assim, quando eu chegar no céu, é um lugar que não haverá ranger de dentes, nos diz a Bíblia, nos diz a palavra do Senhor, um lugar que não haverá dívidas, não haverá excesso de trabalho, não haverá preocupações, um lugar que não haverá vazio de alma, um lugar que não haverá ansiedade, não haverá pânico, não haverá depressão, e não haverá nada daquilo que afeta as nossas vidas. E a gente fica pensando no céu e ser feliz quando eu chegar lá. Mas Jesus está dizendo, dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino do Senhor. Então você pode viver hoje. E nós esperamos chegar no céu, mas às vezes nós vivemos como aqueles que já foram condenados, ou como aqueles que estão caminhando para a condenação. Porque nós cremos em Cristo Jesus, mas quando nós vivemos uma vida de murmuração, murmuração é o que haverá no inferno, amém? É o que a palavra do Senhor nos ensina. Dor é o que haverá no inferno, tristeza é o que haverá no inferno, porque eles estão separados de Deus, completamente separados de Deus. Depois do juízo do Senhor, foram condenados porque não confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então haverá uma eternidade de sofrimento. Agora olha para a minha vida, olha para a sua vida, vamos olhar para dentro do nosso coração e ver se a gente está vivendo como um salvo, como aquele que crê em Jesus, ou como aquele que está condenado. Porque quando nós murmuramos, quando nós apenas reclamamos, quando nós apenas sentimos dores, e dores da alma, quando nós caminhamos completamente insatisfeito com Deus, com o que Deus deu, com a presença de Deus, com aquilo que o Senhor oferece, nós estamos vivendo como um condenado e não como um salvo. Viver como um salvo é experimentar a alegria do Espírito, que é para o dia de hoje, que é experimentar a paz que excede todo o entendimento, que é para o dia de hoje, que é para o momento exato da nossa vida, que é para o momento crucial da nossa vida, que é hoje.
Então, viver como salvo, viver como seguidor de Cristo, viver como alguém que ama a presença do Senhor e ser completado pela presença do Senhor. É aí que está o sentido da bem-aventurança. Bem-aventurados humildes. Como que nós vamos nos enchermos da presença do Senhor? Quando nós nos humilhamos na presença de Deus. A grande dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida, às vezes é porque nós, de fato, temos a dificuldade de nos humilharmos até mesmo diante do Criador de todas as outras coisas. Nós não curvamos facilmente, nós não nos dobramos facilmente. Dificilmente nós dobramos o nosso ego, dificilmente nós reconhecemos de que nós precisamos de algo mais, algo que nós não podemos produzir, algo que nós não podemos encontrar em qualquer outro lugar. Então, quando nós nos humilhamos e nos entregamos, nós seremos completos pelo Espírito Santo de Deus e nós seremos satisfeitos com as outras coisas. Amém? A nossa vida terá mais sentido. Nós seremos bem-aventurados. Essa palavra vai se cumprir na nossa vida quando nós aprendermos do Senhor dessa forma. Há um texto na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Esse texto está se referindo à tristeza, ao sofrimento deles, e o autor está dizendo aqui, não estou feliz porque vocês estão passando dificuldade. Eu estou feliz porque a dificuldade vai levar vocês ao arrependimento. E quando vocês se arrependerem, haverá alegria no coração de vocês. Eu estou feliz não porque vocês estão passando um momento difícil, mas eu estou feliz porque esse momento vai conduzir vocês ao arrependimento. O arrependimento vai alegrar o coração de Deus. E o coração de Deus, e o Espírito de Deus vai encher a sua vida. Vai encher o seu coração. Vai encher o seu coração de temor. Tudo aquilo que é tristeza vai dar lugar à adoração e ao temor ao Senhor. Aprendemos o que é ser feliz e aprendemos o que é ser pobre de espírito com a vida de Jesus. Com aquilo que Jesus nos ensinou. Com aquilo que Jesus está realizando em nós. Amém? Você tem encontrado essa alegria no Espírito? Você é um cristão feliz com Jesus? De fato, você tem vivido isso na presença do Senhor? Nós aprendemos que com Jesus nós não basta buscar a felicidade, tem que buscar no lugar correto. E quando nós choramos, nós temos que chorar pelo motivo correto. Às vezes nós choramos por aquilo que não deveríamos chorar. E às vezes nós buscamos a felicidade onde nós não encontramos a felicidade, que é fora de Cristo Jesus. Porque nada consegue nos completar, nada consegue sustentar por muito tempo a alegria dentro de nós. Ter o motivo correto para chorar é quando você perde um ente querido e você tem que enterrá-lo e você tem um motivo certo para ficar triste. E você pode ficar triste, e você deve ficar triste, e você deve chorar, e você deve processar este luto. Deus compreende muito bem isso. Isso é ter o motivo correto para chorar. Quando você passa por uma dor profunda, é o motivo correto para chorar, para ficar um momento triste. Por exemplo, quando olhamos para a vida de Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 35, diz que Jesus chorou. Ele chega e ele chorou ali na morte de Lázaro. Ele era amigo da família. Lázaro morreu e Jesus chorou. Jesus chorou pelo motivo correto. Jesus chorou por aquilo que era justo. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, do 41 ao 44, diz que Jesus, ao olhar para Jerusalém, Jesus chorou. E por que Jesus chorou ao olhar para Jerusalém? Jesus chorou porque saberia que ela seria destruída. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava dizendo, virá um grande sofrimento sobre essa cidade. Então Jesus olha com muita ternura para aquela cidade. E Jesus chorou. E essa destruição, esse sofrimento, viria a Jerusalém porque eles não deram ouvido ao Evangelho de Cristo. Não abraçaram a paz que vem do Espírito Santo do Senhor.
Depois você leia o texto, confira isso na sua palavra, você vai ver que Jesus sempre quando chorava, chorava pelo motivo correto. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos chorar pelo motivo correto, mas no mais nós devemos nos alegrarmos ao Senhor, na presença do Senhor, nós devemos nos entregarmos à presença de Deus, nós devemos reconhecer que a nossa vida, ela precisa desse algo mais que a presença do Espírito Santo do Senhor para que tenha sentido. É algo preocupante. A palavra do Senhor nos ensina, nós vamos ser completamente satisfeitos com a vida, com a presença do Espírito Santo do Senhor. Porque tendo tudo que é necessário, e não consegue ser feliz, não consegue esbanjar alegria, não consegue esbanjar vida, é porque realmente falta aquilo que é a essência. Amém? Às vezes há um espírito muito rico em nós, de autoconfiança, de que eu tenho, eu posso, eu sou, e o caminho da felicidade, ele é o contrário. Jesus, eu sou miserável, eu preciso da tua graça, do teu favor, sentir o teu amor, eu preciso da tua palavra, porque há um vazio dentro de mim, que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo do Senhor, pode completar na minha vida e na sua vida. Amém? O Dr. Russell Shedd, ele diz que uma das suas viagens, ele mencionou isso num sermão na Irlanda, ele diz que havia um lugar ali que havia uma catedral e havia uma cadeira do lado de fora dessa catedral, e ele chegando lá, ele perguntou para alguém, né, o significado daquilo, por que havia uma cadeira ali do lado de fora da catedral, e a pessoa respondeu que ali era o lugar dos penitentes, por onde alguém se sentava porque no estado de humilhação, de reconhecimento, de entender a sua miséria e de se expor ali como miserável, como dependente de Deus. Aí ele fez a segunda pergunta. A segunda pergunta foi: há quanto tempo alguém não senta na cadeira? A pessoa respondeu assim para ele: há 100 anos. Nós temos dificuldade de nos humilharmos na presença do Senhor e de reconhecer a nossa fragilidade e de nos entregarmos. Nós resistimos muitas vezes o trabalhar e o mover do Espírito Santo do Senhor. Eu quero dizer algo a respeito da vida fora de Jesus. O pecado está sempre prometendo felicidade, mas ele está sempre conduzindo as pessoas a feridas, sempre conduzindo as pessoas ao vazio interior, sempre conduzindo a pessoa a frustrações, a enganos. Ele promete felicidade, mas o resultado é um grande vazio, é um grande vácuo no interior, um grande vácuo na alma. Então o Senhor Jesus está nos ensinando: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você já pode viver como um salvo, você já pode se alegrar mais na presença do Senhor, você pode se humilhar na presença do Senhor. Agora, se você não se humilha na presença do Senhor, se você resiste, se você não tem esse comportamento, se você não tem essa capacidade, então a sua vida de fato será um grande vazio. Você vai viver de migalhas, de uma alegria ou outra, mas não haverá algo pleno em você da parte de Deus. É quando nós choramos pelo pecado, é quando nós nos humilhamos, reconhecemos: Senhor, há falhas em mim, mas o Senhor é santo. Senhor, Tu és Deus de misericórdia, perdoa os meus pecados. Senhor, lava o meu interior. Senhor, realiza em mim aquilo que eu não consigo realizar. Faz em mim aquilo que eu não consigo fazer. Pobre de espírito, humilde de espírito. Muitas coisas ainda não aconteceram na nossa vida, porque nós somos um tanto soberbos, nós somos um tanto arrogantes. E quando eu falo nós, todos os homens, toda a raça humana. Então o que a palavra está ensinando para nós? Olhe para o Criador, se enxergue, se veja, tenha uma autoanálise, faça uma autoanálise da sua vida e veja o quanto você depende de Deus, o quanto você precisa do Senhor. Olhe para a sua vida e busque nele, se arrependa daquilo que é necessário. Muitas vezes nós não queremos nos arrependermos. A gente finge que não aconteceu para não se arrepender. A gente não trata do assunto com Deus, a gente não conversa com Deus a respeito do assunto.
A gente comete um erro e a gente ignora, e a gente vai vivendo, e a gente vai vivendo, e a gente não volta para o Senhor e diz: Senhor, perdoa porque eu sou ingrato. Uma das coisas que nos traz infelicidade é quando há ingratidão no nosso coração. E ser ingrato é não reconhecer a bondade de Deus na nossa vida, não reconhecer que a salvação é um presente, não reconhecer que a vida já é um presente de Deus, não reconhecer que o que Deus nos deu está muito bom com relação àquilo que nós somos, com relação à nossa adoração a Deus, com relação àquilo que nós entregamos a Deus. O que Deus nos dá é muito mais. O que Deus nos dá é muito maior, o que Deus nos oferece é muito melhor. Eu ofereço muito pouco a Deus, mas Deus me ofereceu muito. Ele me ofereceu todas as coisas em Cristo Jesus. Ele me ofereceu felicidade plena, vida abundante. Deus fez tudo o que é necessário. Então a nossa alegria vem do Senhor Jesus. E se você olhar e ler todas as bem-aventuranças, uma está interligada com a outra, não tem como desassociar. A primeira é ser humilde de espírito. Aí começa a nossa alegria, a nossa bem-aventurança. Amém? Sem ser humilde de espírito, nós não vamos chorar por causa do pecado. Sem ser humilde de espírito, nós não vamos ser mansos dentro de casa. Não vamos ser mansos no trabalho. Sem humildade de espírito, nós não vamos ser misericordiosos. Sem humildade de espírito, não conseguimos ser pacificadores. Sem humildade de espírito, não conseguimos nos alegrarmos na perseguição. Sem humildade de espírito, não conseguimos realizar nenhuma das outras bem-aventuranças. Então toda essa lista começa com humildade de espírito, quando nós entendemos que dependemos totalmente, completamente do Senhor, e nós recebemos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? Estão entendendo como ser feliz? Como ser bem resolvido na vida? Está entendendo como receber a graça de viver contente, tendo tudo e não tendo nada? Viver feliz quando se tem dinheiro e quando não tem? Está entendendo o caminho da bem-aventurança de ser feliz quando há saúde e quando não há saúde? Quando eu tenho o sapato que eu quero e quando eu não posso comprar? Que a minha felicidade não pode depender disso? Quando eu tenho o carro que eu gostaria, ou quando eu não tenho o carro que eu gostaria, mas a minha felicidade não depende disso? Está entendendo que ser feliz é olhar para a vida com gratidão e entender a família que Deus me deu, o trabalho que Deus me deu, é tudo que o Senhor me deu, é motivo de agradecer ao Senhor, de reconhecer a presença dEle na minha vida, que eu não merecia, mas o Senhor me deu. E quando eu aprendo a ser feliz assim, o Senhor me leva a muito mais bênçãos. Eu terei uma vida muito mais leve, você vai viver melhor, a sua saúde será melhor, você não vai perder noites de sono, você vai viver confiando na presença de Deus, no sustento de Deus, e que se a sua alegria vem de Deus, vem do Evangelho, vem de Jesus, não vem da sua força, não vem do seu braço, então o Senhor não vai deixar faltar o que é necessário. Então se alegre no Senhor, para que Deus derrame ainda mais bênçãos sobre a sua vida. É maravilhoso esse texto. Agora eu quero dizer algo para vocês que porventura tenha compreendido de uma forma equivocada as bem-aventuranças. É interessante que o texto da Bíblia aqui diz as bem-aventuranças, é o título que traz aqui em cima na maioria das Bíblias, certo? Eu quero dizer para você que esse texto não é inspirado pelo Espírito, isso aí foi uma ideia inteligente de alguém para nos auxiliar acerca do assunto que contém o texto. Então quando ele diz as bem-aventuranças, aí depois vem a palavra de Deus, certo? Então esse título não pertence à palavra de Deus, amém? Entenderam isso aí na Bíblia? Ok? Então, começa dizendo assim o texto da palavra, vendo Jesus as multidões. Aí começa a palavra de Deus para nós, para o nosso coração. Quando nós falamos assim, as bem-aventuranças pode nos causar a impressão de que é algo que nós vamos adquirir, de que é algo que nós vamos conseguir em algum lugar. Onde que nós compramos isso? Qual é o mercado que vende as bem-aventuranças? Onde que eu encontro esse produto para aplicar na minha vida para que eu seja feliz? Eu quero dizer algo para você a respeito de toda essa lista, a respeito de todo esse texto. Entenda. Não é algo que você possa adquirir. Não é algo que você vai encontrar em algum endereço.
nem é algo que você vai achar na prateleira de algum lugar, não é algo que você pode comprar para a sua vida, que você pode ir e conseguir para a sua vida, como um produto para você aplicar na sua vida. Jesus não está falando sobre as bem-aventuranças por si só. Jesus está falando sobre como ser bem-aventurado. Há uma grande diferença nisso. Quando nós pensamos nas bem-aventuranças como algo que eu vou adquirir para ser feliz, é como se o Evangelho fosse um subproduto ou um produto que eu vou adquirir para viver bem. E não é isso que Jesus ensinou. Jesus está dizendo aqui como ser bem-aventurado. É o estado que você vive, é o estado do seu interior, é o estado do seu coração. Não é algo que você adquire, mas é algo que você aprende a viver, a vivenciar, a caminhar em cima disso. É algo sobrenatural da parte de Deus que vai levar você à cura do Espírito Santo do Senhor, que vai levar você à satisfação com a presença do Senhor, que vai levar você à verdadeira felicidade, ser verdadeiramente bem-aventurado. É a presença de Deus, pelo estilo de vida que você está vivendo, que vai trazer e vai curar as suas doenças espirituais, vai curar as doenças da sua alma, vai sarar os traumas que há em você, e você será feliz, porque você será completo na presença de Deus, porque a sua felicidade não depende de coisas, não depende de circunstância, mas Deus está tratando com você como um indivíduo, como alguém que ama profundamente a sua vida. Então Ele não está te ensinando como adquirir algo, mas Ele está te ensinando a como viver assim. Não é como ter algo, é como ser na presença do Senhor. Amém? É o que Jesus nos ensina. Ser humilde de espírito é a grande porta para vivermos completamente felizes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Voltando ao início, concorda comigo que todos buscam isso? Que tudo que nós fazemos é para a gente ser feliz? Talvez você escolheu vir ao culto hoje porque você julgou ficar mais feliz no culto do que ficar em casa com algum programa ou alguma programação. Talvez você julgou vir à presença de Deus para nós adorarmos, ouvir a sua palavra, porque você julgou que isso traria mais benefício para a sua alma, para o seu coração, para o seu interior, do que fazer qualquer outra coisa. E talvez você pode julgar que passar mais tempo na presença de Deus, se alimentando da palavra e conhecendo o Senhor, vai trazer mais benefício à sua vida do que você investir tempo em coisas supérfluas, em coisas secundárias. E como nós desperdiçamos tempo. Então invista bem a sua vida e viva como um cristão que crê em Jesus e já vive o céu desde hoje. Mas e se eu passar por uma enfermidade? A minha alegria tem que estar em Cristo, porque eu posso estar saudável, como posso ficar enfermo. Mas se eu perder o emprego, a minha alegria tem que estar em Cristo, porque tanto posso estar empregado como perder o emprego. E a minha família? Eu tanto posso ter a família como perder toda a minha família. Concorda comigo ou não? Há um risco na nossa vida. Nós podemos perder qualquer coisa que nós temos ou somos. Não é ser pessimista, mas vamos à realidade. Você pode perder um filho, você pode perder os pais a qualquer momento, você pode perder os familiares a qualquer momento. Eu fiquei muito triste um dia com a notícia, uma matéria que eu vi de um acidente de carro que sobrou só uma criança, sozinha, perdeu toda a família. Nós corremos esse risco. Onde que está a estabilidade da nossa vida e a alegria da nossa vida? Em Cristo Jesus. Porque é Cristo quem garante todas as coisas para nós. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida. Em nome do Senhor. Jesus te criou para que você seja um bem-aventurado. Para que você seja feliz. Em nome de Jesus. Amém?